Levítico capítulo 13. Doenças graves de pele. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos, e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se contudo a região afetada da pele apresentar uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas, se a erupção vier a se espalhar depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha estiverem ficando brancos, e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesse caso, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas, se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se contudo as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas tiverem de fato se tornado brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote a examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica lepra. Mas, se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se nesse período a mancha ou o inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é um sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar, nem se espalhar, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecerem na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos, e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra.
Mas, se não encontrar pelos brancos na região afetada, e se parecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado, ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote a examinará. Se constatar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna, ou na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto na região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas, se a ferida da sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se, contudo, a cor da ferida de sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas, se uma ferida branca avermelhada aparecer na região calva no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e, se constatar que há inchaço ao redor da ferida branca avermelhada, em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida na cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. O procedimento para as roupas contaminadas. Quando o mofo contaminar uma roupa, uma peça de roupa de lã ou de linho, um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, no tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado, a peça de roupa ou tecido liso ou trançado ou artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa.
o tecido de lã, ou de linho, ou artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo, deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja lavado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha se espalhado, o objeto está contaminado. Deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da pele de roupa, do tecido liso ou trançado, ou de couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado, ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando. O objeto contaminado deve ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo que contamina roupas de lã ou linho, tecidos lisos ou trançados, ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Hoje, Levíticos 13, que trata das instruções sobre doenças da pele, especialmente a lepra, que na Bíblia engloba uma variedade de condições cutâneas. O capítulo detalha como os sacerdotes deviam examinar as feridas para determinar se a pessoa estava impura ou pura. Dependendo da cor, profundidade, extensão e outros sinais como pelos esbranquiçados ou feridas se espalhando, o sacerdote fazia um diagnóstico cerimonial, não médico. O texto também menciona roupas contaminadas com mofo ou fungo, que também deveriam ser isoladas ou destruídas. Vamos tirar algumas lições espirituais para nós. Primeiro, o pecado se manifesta aos poucos. Assim como a lepra começava com um sinal pequeno e se alastrava, o pecado pode surgir de forma sutil, mas, se não for tratado, contamina toda a alma. A vigilância espiritual é essencial. 2. A inspeção do sacerdote apontava para Jesus. Somente o sacerdote podia declarar alguém puro ou impuro. Isso aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote, que tem autoridade para nos purificar de toda injustiça, 1 João 1, verso 9. 3. Separação não é rejeição. O isolamento do leproso não era desprezo, mas proteção da comunidade. Deus valoriza tanto o indivíduo quanto o coletivo. A disciplina divina visa restauração, não exclusão. 4. A aparência nem sempre mostra a realidade. Algumas manchas eram só superficiais, outras indicavam impureza. Isso nos ensina a discernir além da aparência. Só Deus vê o coração. E por fim, roupas e ambiente também devem ser examinados. Até as roupas podiam se contaminar. Isso representa como ambientes, hábitos e objetos podem carregar impurezas e influenciar nossa espiritualidade. Talvez você esteja passando por um tempo de isolamento, sendo confrontado por suas falhas, hábitos ou situações que parecem te deixar à margem. Mas lembre-se, Deus não nos isola para excluir, mas para curar. Ele está atento a cada mancha da alma e, através de Jesus, poderá declarar você está puro. Senhor, examina minha vida assim como o sacerdote examinava as feridas. Se houver uma coisa que contamine, algo impuro em mim, atitudes, palavras, pensamentos, revela e cura, por favor, Senhor. Não quero viver fingindo estar bem quando estou doente ou por dentro ou por fora. Limpa minha alma, purifica minha mente e transforma meu coração. Em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe de maneira muito especial. Esse foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Não se esqueça de compartilhar, ajudar a fortalecer o canal se inscrevendo, deixe seu like e também aí uma mensagem daquilo que mais chamou a atenção nesse capítulo, que é bem grande, aí o capítulo 13 de Levítico. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.